Chernobyl, o teste de segurança que destruiu tudo. A maior catástrofe nuclear da história não começou com uma falha tecnológica monumental. Começou com algo muito mais comum e, por isso, muito mais assustador. Uma sucessão de pequenos erros humanos. Decisões tomadas sob pressão, o medo de questionar ordens e o orgulho de um sistema que simplesmente não admitia a possibilidade de falhar. A história de Chernobyl é a prova definitiva de que, às vezes, o caminho para o inferno começa com um simples teste de segurança. Bem-vindos! Neste vídeo, vamos dissecar a anatomia desse desastre, usando analogias do dia a dia para entender como a arrogância de uma superpotência e uma cultura do silêncio transformaram um procedimento de rotina em um pesadelo global. Ao final, você vai perceber que a linha que separa o controle da catástrofe é perigosamente fina e que as sementes de Chernobyl, na verdade, existem em qualquer lugar onde a verdade é sacrificada pela conveniência. Para realmente entender as raízes do desastre de Chernobyl, a gente precisa olhar para além da máquina. A gente precisa entender o orgulho. Pense no reator RBMK não como uma peça de engenharia, mas como a personificação em concreto e aço do poder soviético. Cada tijolo daquela usina era um tijolo na construção da imagem de uma superpotência invencível, tecnologicamente superior. Eles não estavam apenas gerando energia, estavam declarando ao mundo, e principalmente a si mesmos, que haviam dominado o átomo de uma forma única, mais barata e mais eficiente. Este reator era o troféu, a prova viva de que o sistema funcionava. E é exatamente nesse pedestal de arrogância que a primeira semente da catástrofe foi plantada. Pois em toda a história onde o orgulho cega a razão, existe um segredo perigoso, uma verdade inconveniente varrida para debaixo do tapete. A melhor analogia para o perigo escondido no coração de Chernobyl é a de um carro de corrida. Imagine o carro mais potente já construído, uma máquina de vitórias, o orgulho de uma nação. Mas ele tem um defeito de projeto fundamental e secreto. Não é algo simples como um freio que falha, é algo contraintuitivo e mortal. Imagine que, ao invés de pisar no freio para diminuir a velocidade, sob certas condições de baixa rotação, pisar no freio na verdade desse um pulso de aceleração extra antes de começar a frear. Um pico de potência súbito e incontrolável, justamente quando você mais precisa de controle. Essa falha grotesca, essa tendência de surtar quando deveria se acalmar, era a alma do reator RBMK. Os cientistas soviéticos sabiam disso. Sabiam que, em baixa potência, o reator se tornava instável e perigoso. Mas essa verdade era um sussurro abafado nos corredores do poder. Uma nota de rodapé classificada como secreta em um manual que os operadores, os homens que pilotavam essa máquina, jamais teriam acesso completo. Eles estavam no comando do carro mais perigoso do mundo, e a parte mais importante do manual havia sido arrancada. Mas um projeto falho, por si só, é apenas um risco técnico, um problema no papel. O que transforma um risco em uma tragédia inevitável é a cultura humana ao redor dele. E aqui entramos no segundo ingrediente da receita do desastre: a cultura do silêncio. Isso vai além de um simples manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era um sistema enraizado na estrutura do Estado soviético, onde a dúvida era vista como fraqueza e o questionamento como um ato de insubordinação, quase de traição. Todos nós já passamos por algo parecido em menor escala. É como estar numa reunião onde você sabe que o projeto do seu chefe tem uma falha grave. Você sente aquele frio na barriga, a boca seca. Levantar a mão e apontar o erro significa se tornar o cara do contra, o pessimista, aquele que não veste a camisa. Você arrisca sua reputação, talvez uma promoção. Agora, eleve essa pressão a um nível onde não é o seu emprego que está em jogo, mas a sua liberdade, a sua vida e o bem-estar da sua família. Nesse sistema, a lealdade cega valia mais que a competência. Promovia-se não o mais capaz, mas o que menos questionava. A verdade era aquilo que os superiores diziam que era, e ponto final. Essa mentalidade criou um ambiente onde o medo de desagradar um superior
era infinitamente maior do que o medo de um possível acidente. O reator tinha um botão de aceleração no lugar do freio, e a cultura da empresa dizia que era proibido questionar as ordens do piloto, mesmo que ele estivesse dirigindo o carro em direção a um muro. A falha da máquina e a falha do sistema humano dançavam uma valsa mortal. Uma não poderia levar ao desastre sem a outra. O reator era perigoso, mas a cultura do silêncio garantia que ninguém ousaria pisar no freio com a força necessária. Estavam, portanto, todos os ingredientes na mesa. Faltava apenas uma coisa: o momento, a noite específica em que essa combinação profana de arrogância tecnológica e tirania burocrática seria posta à prova. Toda grande tragédia tem um ponto de virada, um momento em que o desastre deixa de ser uma possibilidade teórica e passa a ser uma certeza em movimento. Para Chernobyl, esse momento foi um teste de segurança. A ironia é quase cruel de se contemplar. O procedimento desenhado para prevenir um colapso foi exatamente o que o provocou. O plano era simples e até sensato: simular uma queda de energia total na usina. Eles queriam saber se durante os 60 segundos que os geradores a diesel de emergência levavam para ligar, as turbinas do reator, girando por inércia, conseguiriam produzir energia suficiente para manter as bombas de refrigeração funcionando. Era para ser uma verificação de rotina, um item a ser riscado numa lista de tarefas burocráticas. Contudo, o destino daquela noite seria escrito por um fator que nenhum manual de engenharia poderia prever: o erro humano, potencializado por um sistema que o encorajava. O primeiro elo na corrente do desastre foi um simples atraso. O teste estava programado para acontecer durante o dia, sob a supervisão da equipe mais experiente, os veteranos que conheciam cada som e cada capricho daquele reator. Mas no último minuto, um burocrata anônimo em Kiev, o controlador da rede elétrica local, ordenou que a usina adiasse a redução de potência. A demanda de energia da região era a prioridade. E assim, o teste foi empurrado, hora após hora, para o turno da madrugada. Quando a autorização finalmente veio, a equipe experiente já tinha ido para casa. No seu lugar estava um time mais jovem, com menos horas de voo, homens competentes, mas que não tinham a mesma intimidade com a máquina. Era como planejar uma simulação de incêndio complexa com os bombeiros de elite e, por causa de um telefonema, entregar a tarefa de madrugada para a equipe de estagiários. E para liderá-los estava Anatoly Dyatlov, o supervisor do turno, um homem cuja impaciência e arrogância seriam o catalisador da explosão. É aqui que a cultura do silêncio, que antes era uma ameaça abstrata, se materializa em um homem. Dyatlov não queria estar ali. Ele estava cansado, pressionado por seus próprios superiores para concluir o teste que já estava atrasado, e não tinha paciência para protocolos ou hesitações. Foi sob sua supervisão que o efeito dominó do "já que" começou a derrubar todas as barreiras de segurança. O primeiro dominó caiu quando, durante a conturbada redução de potência, o reator quase morreu, caindo para níveis perigosamente baixos, um estado conhecido como envenenamento por xenônio. O manual era explícito. Nessas condições, o reator deveria ser completamente desligado. Mas Dyatlov não aceitou. Já que esperamos o dia todo, sua lógica parecia gritar: não vamos desistir agora. Ele intimidou os operadores, forçando-os a fazer o impensável: retirar as hastes de controle do núcleo para forçar o reator a reviver, violando as regras mais básicas de operação. Com essa decisão, eles colocaram o instável carro de corrida numa condição em que o freio se tornaria um acelerador. Um dominó derrubou o outro em uma sequência de imprudências. Já que o reator está instável e difícil de controlar, a lógica torta continuava: vamos desligar alguns sistemas automáticos de segurança para que eles não nos atrapalhem. Alarmes foram ignorados, sistemas de desligamento automático foram desativados. Era o equivalente a arrancar os cintos de segurança e os airbags de um carro antes de uma manobra perigosa. O último e mais fatal dominó caiu quando eles iniciaram o teste com o reator naquele estado crítico, aleijado e imprevisível. Os operadores viam nos painéis os sinais de perigo,
Sentiam no ar a tensão de uma máquina levada ao seu limite absoluto. Mas a presença intimidadora de Dyatlov, a personificação do sistema que proibia o questionamento, os manteve paralisados. E então, quando o teste começou e a situação saiu de controle em segundos, o jovem operador Leonid Toptunov fez a única coisa que lhe restava. Apertou o botão de emergência AZ5, o grande botão vermelho que deveria salvar a todos. Mal sabia ele que, por causa da falha secreta de projeto, aquele ato de desespero seria a mão que detonaria a bomba. No instante em que o botão AZ5 foi pressionado, o tempo na sala de controle de Chernobyl se dividiu em dois: o antes e o depois. O antes era o pânico controlado, a esperança desesperada de que o grande botão vermelho cumpriria sua promessa de salvação. O depois foi o inferno. Por uma falha de projeto diabólica, as pontas de grafite das hastes de controle, ao entrarem no reator instável, criaram o efeito oposto do esperado. Em vez de frear a reação, elas a aceleraram de forma inimaginável. Em menos de um segundo, a potência do reator disparou para mais de 100 vezes o seu limite operacional. Uma onda de choque colossal, vinda das entranhas da Terra, sacudiu o prédio com a violência de um terremoto. As paredes tremeram, o chão se ergueu e uma segunda explosão, ainda mais poderosa, rasgou a noite. A tampa de 2.000 toneladas do reator foi arremessada para o alto como se fosse a tampa de uma panela de pressão, e o coração atômico da União Soviética, o núcleo radioativo, ficou exposto, nu e furioso, para os céus da Ucrânia. Do lado de fora, a cena era paradoxalmente bela e aterrorizante. Onde antes estava o teto sólido do reator 4, agora subia uma coluna de luz espectral, um pilar de energia que pintava as nuvens com cores que não pertenciam à natureza. Era um brilho azulado, quase etéreo, pulsando com tons de vermelho e laranja, uma visão hipnótica e sobrenatural. Na cidade de Pripyat, a poucos quilômetros de distância, moradores acordaram com o som do trovão. Das janelas de seus apartamentos, viram aquela aurora boreal artificial e ficaram fascinados. Alguns, movidos pela curiosidade, saíram de casa. Casais, famílias com crianças, foram até uma ponte ferroviária que oferecia uma vista privilegiada do incêndio. A infame Ponte da Morte. Eles assistiam maravilhados, como quem admira uma queima de fogos, sem saber que estavam no meio de uma chuva invisível de veneno. Estavam olhando para uma água-viva exótica e magnífica, completamente inconscientes do seu toque letal. A beleza daquele brilho era a beleza da própria morte. Enquanto isso, de volta à sala de controle, ou ao que restava dela, reinava a negação. Para Anatoly Dyatlov, a realidade era simplesmente inaceitável. O prédio estava em ruínas, poeira e fumaça enchiam o ar, e um de seus operadores havia acabado de voltar com a notícia de que não havia mais reator para ser visto. Mas a mente de Dyatlov, o arquiteto daquela catástrofe, se recusava a processar a dimensão de seu fracasso. Sua reação foi a de um motorista que, após causar um acidente terrível, sai do carro gritando: "Não fui eu! O freio falhou!" Ele berrava que era impossível, que um reator RBMK não podia explodir. Era o sistema se protegendo, a arrogância se recusando a admitir a falha. Em um ato de negação criminosa, ele começou a enviar seus subordinados, já cambaleando pelos primeiros efeitos da radiação, em missões suicidas para verificar visualmente o núcleo e abrir válvulas em meio aos escombros fumegantes. Essa negação inicial foi o que permitiu que o inimigo invisível ganhasse suas primeiras e mais cruciais horas de vantagem. Os bombeiros da usina chegaram em minutos. Heróis que, sem qualquer informação sobre o perigo real, correram para o epicentro do desastre. Eles viram um incêndio no telhado e fizeram o que foram treinados para fazer: jogar água no fogo. Mal sabiam eles que aquele não era um fogo comum. Estavam pisando em pedaços de grafite radioativo do núcleo, estavam respirando fumaça que desfazia suas células por dentro. Lutavam bravamente contra um inimigo que não podiam ver, cheirar ou sentir, enquanto a verdade do que realmente havia acontecido continuava sendo negada com veemência por aqueles no comando. E enquanto os homens lutavam e morriam no chão, a nuvem da morte subia silenciosamente, entregue aos caprichos do vento.
pronta para começar sua jornada sombria pelo continente. Perfeitamente. Aprovado o tópico 3, avançamos para o próximo elo dessa corrente de eventos. Aqui está a produção textual para o tópico 4. O inimigo invisível. A radiação se espalha. Enquanto os primeiros heróis de Chernobyl lutavam contra um fogo que era, na verdade, um monstro atômico, a fumaça que subia do reator destruído se tornou uma nuvem. Uma nuvem carregada não de chuva, mas de um veneno invisível, silencioso e sem cheiro. E o vento, indiferente aos dramas humanos, começou a empurrar essa nuvem em direção à cidade mais próxima. Pripyat, o lar dos trabalhadores da usina e de suas famílias, uma cidade modelo soviética, um paraíso operário adormecido. A manhã de 26 de abril de 1986 amanheceu linda, um dia de primavera vibrante. Crianças saíram para brincar nos parquinhos, suas mães empurravam carrinhos de bebê pelas ruas arborizadas e a vida seguia seu ritmo normal e reconfortante. Ninguém sabia que estavam vivendo as últimas horas de normalidade de suas vidas. A cidade inteira estava trancada dentro de uma casa com um vazamento de gás letal. E ninguém havia sido avisado. O terror de Chernobyl, em sua essência, não está na explosão, mas no que veio depois, na quietude. A radiação é o predador perfeito. Você não pode vê-la, ouvi-la ou senti-la. Os únicos sinais iniciais eram sutis e facilmente ignorados. Um gosto estranho na boca, como o de metal, que muitos sentiram naquela manhã. Uma sensação de ardência na garganta e nos olhos. Dores de cabeça, náuseas. Para a maioria, pareciam os sintomas de uma gripe ou de cansaço. As crianças que brincavam na rua voltavam para casa com o que parecia ser um belo bronzeado, mesmo com o sol ameno. Era a chamada queimadura nuclear, a pele reagindo ao ataque invisível dos raios gama. Por 36 horas, Pripyat foi essa casa. A morte estava na poeira em que as crianças rolavam, no leite que bebiam e, principalmente, no ar que respiravam a cada segundo. E a vida, com uma normalidade assustadora, simplesmente continuava. Enquanto a cidade era envenenada em câmera lenta, a hierarquia soviética fazia o que fora treinada para fazer: controlar a informação. A negação que começou com Dyatlov na sala de controle se espalhou como um câncer pela burocracia. As linhas telefônicas da cidade foram cortadas para evitar o pânico e a disseminação de rumores. A ordem era clara: sigilo absoluto. Eles haviam montado um comitê, sabiam da gravidade da situação, mas a admissão de um desastre dessa magnitude era uma humilhação que o poder soviético não estava disposto a sofrer. A vida de 50 mil cidadãos pesava menos na balança do que a imagem de infalibilidade do Estado. Eles optaram por sacrificar a verdade para proteger a mentira e, com essa decisão, sentenciaram milhares de seus próprios cidadãos a doses de radiação que mudariam suas vidas para sempre. Mas a radiação não respeita fronteiras. A mentira soviética, por maior que fosse, não podia conter a física. A mais de 1000 quilômetros de distância, na Suécia, um técnico da usina nuclear de Forsmark passou por um detector de radiação e os alarmes dispararam violentamente. O pânico se instalou. Eles achavam que a sua própria usina estava vazando. Fizeram uma varredura completa e não encontraram nada. A radiação estava vindo de fora. Estava nas roupas dos funcionários que haviam chegado para trabalhar. Quando analisaram a direção do vento, não restou dúvida. Uma nuvem radioativa massiva vinha do sudeste, da União Soviética. A Suécia foi o vizinho que sentiu o cheiro de fumaça e ligou para os bombeiros, enquanto o dono da casa insistia que era apenas um pequeno problema no aquecedor. Foi a ciência, a prova irrefutável vinda de outro país, que finalmente encurralou o Kremlin. A verdade não podia mais ser contida. O mundo agora sabia, e o governo soviético seria forçado a encarar o monstro que criou. Quando a mentira de que nada grave aconteceu se tornou insustentável diante do mundo, a estratégia do poder soviético mudou. O objetivo não era mais negar o desastre, mas sim controlar a sua narrativa. Era como uma grande corporação lidando com um produto defeituoso que causou uma catástrofe.
A ordem vinda do topo, da diretoria do Kremlin, era clara e implacável. Encontrem culpados no chão de fábrica e protejam a reputação da empresa a todo custo. O produto, no caso, era o reator RBMK. Admitir que ele tinha uma falha de projeto congênita seria admitir que dezenas de outras usinas em toda a União Soviética eram bombas-relógio em potencial. Então, a história oficial foi rapidamente fabricada. O acidente de Chernobyl foi causado unicamente por uma violação grosseira das regras por parte de operadores imprudentes. A máquina era perfeita, os homens é que eram falhos. E para vender essa história ao mundo, eles precisavam de um rosto crível, um cientista respeitado. Eles precisavam de Valery Legasov. Legasov não era um dissidente. Pelo contrário, era um homem do sistema, um físico nuclear brilhante e vice-diretor do Instituto Kurchatov, o coração da ciência atômica soviética. Quando foi convocado para a comissão de emergência, ele era um burocrata da ciência, um homem acostumado com salas de reunião, não com campos de batalha. Mas o campo de batalha veio até ele. A primeira vez que sobrevoou o reator exposto em um helicóptero, a realidade o atingiu com a força de uma explosão. O brilho sinistro do núcleo derretido, o dosímetro gritando fora da escala, a dimensão apocalíptica da destruição. Naquele momento, ele entendeu que os relatórios que havia lido em Moscou eram ficção. Ele estava diante do maior desastre nuclear da história, e a verdade era muito mais terrível do que seus chefes estavam dispostos a admitir. A partir daquele voo, Legasov, o cientista, se viu em um conflito direto com Legasov, o servo do Estado. Ele se tornou a consciência científica da operação. Ao lado do político Boris Shcherbina, ele mergulhou no inferno, tomando decisões impossíveis para conter um inimigo que continuava a queimar fora de controle. Foi ele quem concebeu a ideia de jogar toneladas de areia, argila e boro no núcleo para apagar o fogo e absorver a radiação. Mas sua verdadeira batalha não era contra o fogo atômico, e sim contra a intransigência do sistema. Em cada reunião, ele era forçado a lutar por recursos, a brigar contra a desinformação e, principalmente, a navegar pela pressão constante para endossar a mentira oficial de que apenas os operadores eram culpados. O auge de seu dilema moral veio em Viena, na Agência Internacional de Energia Atômica. Enviado para apresentar a versão oficial, ele chocou o mundo ao entregar um relatório dolorosamente honesto, detalhando a cadeia de erros e, crucialmente, ousando mencionar as falhas de projeto do reator. Sua honestidade salvou a ciência soviética da humilhação global, mas ele havia quebrado a regra de ouro do sistema: nunca expor a fraqueza do Estado. Legasov voltou de Viena como um herói para o mundo, mas como um pária em sua própria terra. O sistema que ele tentou salvar com a verdade agora se voltava contra ele para puni-lo. Ele foi ostracizado pela comunidade científica, teve promoções negadas e passou a viver sob a vigilância constante da KGB. Ele era a personificação daquele funcionário honesto que sabe onde o corpo está enterrado e, por isso, não consegue mais dormir. A cultura do silêncio, que ele havia confrontado, agora o sufocava, isolando-o com o peso de uma verdade que ele não podia mais compartilhar. Exatamente 2 anos e 1 dia após a explosão, incapaz de viver com a mentira e silenciado pelo poder, Legasov tomou uma decisão final. Antes de tirar a própria vida, ele gravou uma série de fitas cassete, detalhando toda a verdade sobre Chernobyl. Foi seu último ato de desafio, o vazamento desesperado de um memorando que a diretoria havia escondido. Um sacrifício para garantir que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não morresse com ele. Entendido. Chegamos ao último capítulo da nossa jornada pelo desastre. Um capítulo escrito não com tinta, mas com a saúde e as vidas de centenas de milhares de pessoas. Aqui está a produção textual para o tópico 6. O exército do sacrifício, os liquidadores. Se a batalha de Valery Legasov foi pela verdade, travada em corredores e salas de conferência, a batalha no solo de Chernobyl foi uma guerra literal contra a própria física. Uma guerra travada por um exército que não existia oficialmente, convocado às pressas de todos os cantos da União Soviética. Eram mais de 500 mil de homens, bombeiros, soldados, engenheiros, médicos,
motoristas e mineiros. Eles receberam um nome frio e burocrático que escondia a natureza brutal de sua missão: liquidadores. A tarefa deles era liquidar as consequências de um desastre que a arrogância e o sigilo haviam criado. Eles não foram chamados para lutar contra outro exército, mas contra um inimigo invisível que se entrincheirava em cada partícula de poeira, em cada gota de água. Eles foram chamados para absorver o veneno, para se tornarem escudos humanos entre um reator em chamas e o resto do mundo. Os primeiros a entrar nessa guerra foram os pilotos de helicóptero. Voando em condições impossíveis, através de uma fumaça densa e letalmente radioativa, eles fizeram milhares de viagens sobre o abismo fumegante do reator 4. Cada voo era um duelo com a morte, despejando sacos de areia, argila, chumbo e boro em uma tentativa desesperada de apagar o fogo nuclear e filtrar a fumaça. Enquanto isso, sob a terra, outra batalha era travada. O núcleo derretido, uma massa de lava radioativa que os cientistas apelidaram de pé de elefante, estava derretendo o chão de concreto do reator. Se aquela massa atingisse os tanques de água no subsolo, provocaria uma segunda explosão. Uma explosão a vapor de proporções termonucleares que teria destruído os outros 3 reatores e tornado metade da Europa inabitável por séculos. A solução foi convocar mineiros de carvão de Tula para cavar um túnel sob o reator em chamas e instalar um sistema de resfriamento. Em temperaturas de 50 graus, sufocados pela poeira e cercados pela radiação, esses homens cavaram dia e noite, muitas vezes nus, usando apenas suas botas e capacetes. Eles sabiam que estavam cavando suas próprias sepulturas para salvar milhões. Mas a imagem mais icônica e terrível do sacrifício dos liquidadores aconteceu no telhado do reator 3. A explosão havia lançado pedaços de grafite do núcleo para o telhado ao lado. Material tão radioativo que fritava os circuitos de robôs enviados para limpá-los. Depois que a tecnologia falhou, o Politburo recorreu à solução mais antiga e brutal de todas: a mão de obra humana. Jovens reservistas, rapazes de 20 e poucos anos, foram transformados em biorobôs. Vestidos com trajes de chumbo improvisados, eles tinham uma janela de, no máximo, 90 segundos para correr até o telhado, pegar uma pá de detrito mortalmente radioativo, arremessá-la para dentro da cratera do reator e correr de volta. 90 segundos de exposição que lhes custariam, em muitos casos, décadas de vida. Eles eram os bombeiros entrando no prédio em chamas, sabendo que ele iria desabar. A diferença é que o fogo era invisível e o desabamento era a desintegração lenta de suas próprias células nos anos que se seguiriam. Esses homens, os liquidadores, foram o verdadeiro preço de Chernobyl. Eles pagaram com seus corpos pela mentira do Estado e pela falha da tecnologia. Eles contiveram o inferno. Construíram o primeiro sarcófago, a estrutura de concreto e aço que finalmente sepultou o reator destruído, trabalhando em condições que a mente humana mal consegue conceber. Seu sacrifício não foi em uma batalha gloriosa com medalhas e desfiles, mas em uma luta silenciosa e invisível, cujas cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, durariam para sempre. Eles foram a última e mais trágica linha de defesa, o exército que salvou um continente, mas que foi em grande parte esquecido pela história que ajudaram a reescrever. No fim das contas, a história de Chernobyl é um espelho. E quando olhamos para ele, não vemos apenas os operadores de 1986, vemos a nós mesmos. Vemos a nossa arrogância, o nosso medo de falar a verdade para o poder, e também a nossa incrível e quase infinita capacidade para o sacrifício. O teste de segurança que foi criado para prevenir um desastre foi exatamente o que o causou. E isso nos ensina a lição mais aterrorizante de todas. Às vezes, o maior perigo não está na falha da máquina, mas na nossa confiança cega e absoluta de que sabemos exatamente o que estamos fazendo. O verdadeiro legado de Chernobyl não está confinado à zona de exclusão na Ucrânia, onde a natureza lentamente retoma o que é seu. Ele vive em cada pequena mentira que contamos para nos proteger, em cada regra que quebramos porque é mais rápido assim, em cada momento que ficamos em silêncio quando deveríamos ter gritado. A pressão para não parecer fraco,
para entregar o resultado a qualquer custo? A catástrofe não começou com uma explosão, mas com pequenas decisões erradas, tomadas por pessoas comuns, exatamente como nós. E a pergunta que fica é: quantas pequenas fissuras nós estamos ignorando em nossas próprias vidas, em nossos trabalhos, na nossa sociedade, agora mesmo? Se essa história te impactou e te fez refletir, a melhor forma de nos ajudar é deixando o seu like para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e o mostre para mais pessoas. E eu realmente quero saber a sua opinião nos comentários. Qual analogia ou parte dessa história mais mexeu com você? Foi a imagem do carro de corrida com o freio defeituoso? A negação de Dyatlov? O sacrifício dos liquidadores? A sua perspectiva é o que enriquece a nossa comunidade. Obrigada por assistir e até a próxima.